comentado pelos padres da igreja, como por exemplo eu citei aqui Clemente de Alexandria, Orígenes, Santo Irineu, São Justino, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, e todos os padres da igreja e também os estudiosos mais recentes, todos eles dividem o Evangelho de São João em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 12, que é chamado Livro dos Sinais, ou Livro também dos Milagres, porque a primeira parte narra os 7 milagres, 7 sinais que Nosso Senhor realiza no Evangelho de São João. O primeiro dos sinais é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e o último dos sinais está ali no capítulo 11, capítulo 12 de São João, que é a ressurreição de Lázaro. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 21 começa a segunda parte do livro, que é chamado Livro da Hora de Nosso Senhor. E essa segunda parte ainda tem duas divisões, não é? Que vai do capítulo 13 ao capítulo 17, onde Nosso Senhor ali deixa suas últimas palavras para os discípulos, que é chamado pelos estudiosos o Testamento de Jesus, segundo ali o Evangelho de São João, porque são suas últimas palavras. E a partir do capítulo 18, já começa no Evangelho de São João a prisão, depois a morte e, consequentemente, a ressurreição de Nosso Senhor. Então, nesses dias, nós estamos com Nosso Senhor no cenáculo. Nosso Senhor está no cenáculo, Ele está na ceia com seus discípulos, está na ceia, não é? O capítulo 13 narra, segundo São João, a ceia, o dia que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. É o Evangelho que a gente lê na Quinta-feira Santa, no dia da instituição da Eucaristia. Nosso Senhor está no cenáculo, está na Eucaristia com seus discípulos e está realizando ali uma última pregação para os seus discípulos antes da sua entrega na cruz. Ele já tinha se entregado no sacramento, no dom do seu corpo e do seu sangue, não é? E está preparando os discípulos para aquilo que vai acontecer no mistério da cruz, onde ele vai entregar a sua vida, onde ele vai entregar o seu espírito, onde ele vai fundar, instituir a igreja do seu lado aberto pela lança, não é? Então, ele está falando sobre isso para os discípulos. E todo o capítulo 15, que nós começamos a ler ontem, não é? Nosso Senhor, Ele fala, entre tantas coisas, dessa graça que Ele mesmo nos dá, que Ele mesmo nos concede e que Ele mesmo nos chama a viver, que é a graça de permanecer nele, não é? Se vocês lerem o Evangelho de ontem, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, no Evangelho de ontem, 7, 8, 9 vezes Nosso Senhor utilizou esse verbo permanecer. O Evangelho de hoje tem pouquíssimos versículos, tem 3 versículos no Evangelho de hoje, e mesmo assim, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor também novamente repete, por 4 vezes novamente, Ele repete 3 vezes de novo o verbo permanecer. Então, entre outras coisas, esse convite, né, que é um convite, repito, que para nós é uma graça. Uma graça por quê, Padre Sérgio? Porque Nosso Senhor é Deus, não é? Ele é homem, verdadeiramente homem, mas Ele é Deus. E Nosso Senhor, portanto, Ele se basta a si mesmo. Nosso Senhor, Ele não precisa de nós. Nosso Senhor não vai ser mais ou menos Deus, não vai ser mais ou menos poderoso, não vai ser mais ou menos cheio de glória, se a gente existir ou não existir. A gente existir, Ele ter nos dado a vida, assim como toda a criação, é uma generosidade dEle, é uma graça dEle para conosco, é uma bondade dEle.
E só por isso nós já devíamos ser gratos, muito gratos a nosso Senhor, porque Ele, sem nenhuma necessidade de nós e nem deste mundo, Ele, somente movido por amor, porque da parte de Deus não pode vir outro sentimento que não seja amor, que não seja perfeição, mesmo quando Deus é duro conosco, mesmo quando Ele nos corrige, é sempre perfeito, é sempre pleno, porque de Deus não pode sair outra coisa que não seja isso, que não seja perfeição, que não seja plenitude, que não seja um amor que nem tem nenhuma comparação neste mundo. Aliás, nós gostamos de dizer, não é? Que o amor que se compara ao amor de Deus é o amor de mãe. Não. Nenhum amor se compara ao amor de Deus, nenhum. Todo respeito aí às nossas mães, com todo respeito aos nossos filhos, mas não podemos dizer isso, que o melhor amor que se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Não, nenhum amor chega, não tem nem como a gente fazer qualquer comparação, não é? Por isso que todo amor, não é? Se colocado no amor de Deus, ele é planificado. Todo amor é evidentemente virtuoso, porque tem amor que não é virtuoso, não é? Tem um amor que não é virtuoso. Por exemplo, tem um amor pela maldade, não é? Existe um amor pelo pecado. Evidentemente que esse amor não é bom, esse amor não é virtuoso, não é? Então, nosso Senhor, movido puramente por este amor por nós, e por isso para nós é uma graça, Ele insiste que nós devemos permanecer nele. Veja, a gente que devia insistir, né? Colocar toda a nossa força, colocar todo o nosso empenho, colocar toda a nossa vontade, colocar toda a nossa inteligência, não é? Se nós formos inteligentes, espertos, sabidos, para querer estar com Ele. Mas, no entanto, é Ele que insiste conosco. Permanecer em mim, permanecer no meu amor, permanecer nas minhas palavras, permanecer em mim que sou a videira, e eu permanecerei em vós. Então, a luta dele conosco é esta. E por que devemos permanecer nele? Não é? Esses dias eu também preguei, não é? Porque nós estamos lendo aqui esses relatos de maneira sequenciada. Estamos lendo esse relato de maneira sequenciada até o dia da festa da Ascensão e depois de Pentecostes. Estamos lendo de maneira sequenciada. Por quê? Porque nesses capítulos nosso Senhor, Ele fala, evidentemente também, não é? Do Espírito Santo, que não nos deixará órfão. Ele fala também que Ele vai voltar para o Pai, mas é preciso que Ele volte. Mas no capítulo 14, um pouquinho antes, nós lemos esses textos também esses dias, na missa ferial, na missa semanal, nosso Senhor dizia assim: não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Tendes fé. Nosso Senhor dizia isso, por quê? Porque nosso Senhor, repito, está na última ceia com os discípulos, e Ele está dizendo aos discípulos que Ele vai padecer, que Ele vai sofrer. E Ele até diz assim: eu estou dizendo essas coisas antes que elas aconteçam. Como quem diz assim: eu estou preparando vocês, para que quando acontecerem, vocês não fiquem agitados, vocês não fiquem angustiados, vocês não fiquem confusos. Quando isso acontecer, vocês não se dispersem. Quando isso acontecer, vocês não percam a fé. Nosso Senhor sabia todas as coisas, e é exatamente isso que acontece. Nosso Senhor é preso, Nosso Senhor é morto, e os discípulos começam o quê? A se dispersarem. Um vai para lá, outro vai para cá, e alguns se trancam em casa. Tudo que Jesus tinha alertado eles não foram capazes de compreender, não foram capazes de acolher com docilidade e com fé, e ficaram, quando aconteceram os fatos com nosso Senhor, eles ficaram perturbados e agitados. Mas nosso Senhor, de maneira muito realista,
e sem nos enganar, sem enganar os discípulos, sem enganar a nós, porque sua palavra é viva, nosso Senhor diz antecipadamente que ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai morrer. Porém, ele diz a nós: tendes fé. Porém, ele diz a nós: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vós sois os meus ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, a vossa alegria será plena, será completa. Vejam, mesmo em meio às tribulações que nosso Senhor iria passar, qual é, Padre Sérgio, qual é o remédio que ele nos dá, que ele nos oferece? O remédio que ele nos dá é ele mesmo. O remédio que ele nos dá é que nós permaneçamos nele. Esse é o remédio que ele nos dá, não é? Eu tenho dito aqui a vocês que os meios pelos quais a igreja continuamente recebe o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é derramado, o Pentecostes acontece, é nos sacramentos, não é? Principalmente na Eucaristia. Em todo sacramento nós recebemos, eu vou pregar sobre isso no dia de Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo. Nós, padres da igreja, fazemos essa reflexão. Por exemplo, nós temos na igreja a unção dos enfermos, que eu tenho batido sempre aqui, não é? Porque é um sacramento hoje na igreja que, de alguma maneira, é desprezado. É desprezado. E eu atribuo isso, aqui é uma crítica, às chamadas noites de cura, de libertação, as chamadas missas com esses adjetivos, porque eu tenho dito, não é? As pessoas vão preferir isso do que o sacramento, mas a graça do Espírito, claro que está também na oração que fazemos com fé, mas nem se compara a graça do Espírito que está no sacramento, não se compara, não tem comparação, não é? E quando a gente recebe, por exemplo, o enfermo recebe a unção recebe a unção dos enfermos, São Paulo tem aquela citação que é difícil de entender, que muita gente não entende, né? São Paulo diz assim: eu completo na minha carne aquilo que faltou aos sofrimentos de Cristo, não é? E o que faltou para ao sofrimento de Cristo? Não faltou nada. Toda a dor do mundo está na cruz, por isso que toda dor é remida pela cruz, para nós católicos que temos fé. Toda dor, todo sofrimento é remido na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro lugar. É na cruz de nosso Senhor. Mas quando São Paulo diz isso, não é? Claramente a igreja diz que ele está fazendo menção ao sacramento. Por quê? Porque quando o enfermo recebe a unção, ele recebe, claro, um sacramento de cura. É sempre um sacramento de cura, viu? Mesmo que não aconteça, por exemplo, às vezes acontece no Senhor da graça de uma cura física, mas é sempre um sacramento de cura, porque o Espírito Santo é derramado naquele que recebe a unção, no enfermo que recebe a unção, para quê? Para que ele associe o sofrimento dele ao sofrimento de quem? De Cristo. E no sofrimento de Cristo ele encontra o que para o seu? Resposta, plenitude, graça, fortaleza, cura, ânimo. E é uma pena, não é? Porque neste tempo nós estamos até impedidos de ir ao hospital dar uma unção a católicos, não é, que creem, não é? E é uma pena porque nós estamos privando eles de viverem aquele momento na ação do Espírito Santo derramado pelo sacramento, não é? São Paulo escrevendo aos Romanos, naquele texto muito conhecido, Romanos 5:5, São Paulo diz que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, a graça, eu falava ontem, né? A graça capital, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O amor foi derramado. Vejam, na Trindade, na Santíssima Trindade, o Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é o amor. Por isso que a gente fala, né? O Espírito é o poder. O Espírito é a luz, o Espírito é a glória. O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito é o amor.
e ali eles vivem uma plenitude que, aliás, nós falamos plenitude porque não temos outra palavra melhor para falar desse amor da Trindade. E quando nosso Senhor se encarna e dá o seu Espírito, é para que nós, meus irmãos, essa é a graça da igreja. Essa é a graça, por isso nós temos a palavra e os sacramentos. Quando o nosso Senhor se encarna no seio da Virgem Maria, como homem perfeitíssimo que Ele é, e vai dando a sua vida, entregando a sua vida, até culminar na cruz, onde Ele também dá o seu Espírito, que se manifesta publicamente como missão da igreja em Pentecostes. Ele se encarna e nos dá o seu Espírito para que nós, não por natureza, mas por graça, nós participamos aquilo que na Trindade é por natureza, é por essência, ou seja, o amor, a unidade, a comunhão, a glória, a eternidade, a vida. Nosso Senhor se encarna para isso, Ele dá o seu Espírito para isso, para que nós entremos nessa vida dEle, nessa vida da Trindade, que nós recebemos onde, repito, onde é que nós começamos a receber a vida de Deus, Padre Sérgio? É nos sacramentos, no batismo, nos outros sacramentos, e de maneira ainda mais excelente, no mistério da Santíssima Eucaristia. Então, o capítulo 15, Nosso Senhor insiste para que nós, meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos nele. Não é? O Evangelho de hoje começa dizendo assim: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Eu trouxe aqui, de vez em quando eu trago, o comentário de Santo Agostinho sobre esses versículos do Evangelho de hoje. Não vou ler todos porque, como eu disse, é sempre comentários muito longos. Agostinho, como os outros padres da igreja, eles tinham esse dom que dado por Nosso Senhor, de pregar, como os poucos, como poucos, é uma pena, que nós padres não lemos mais os padres da igreja, abandonamos os padres da igreja, eu posso dizer a vocês com toda serenidade que vocês vão ouvir poucos padres citarem, pouquíssimos, citarem um Santo Agostinho, trazer o livro dele aqui para ler, um comentário dele ao Evangelho, trazer aqui de vez em quando, como eu trago, um catecismo da igreja, ou o livro de Santo Tomás de Aquino, para ler lá na fonte. E a gente não faz isso aí por quê? É triste dizer isso, mas eu tenho que dizer a vocês, é triste, porque, primeiro que alguns padres realmente, é uma pena, alguns estudaram mais. Como não temos os filhos em casa, às vezes não tem numa escola, não tem uns alunos que estudam mais, não é porque isso não faz melhor nem pior, mas tem uns que se dedicam mais, é o fato, tem uns que são mais zelosos, e isso é um fato, não é? Mas nós temos um déficit com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus e com o ensino da doutrina da igreja. A palavra de Deus eu sempre ensinei, doutrina também, menos, hoje eu ensino mais a doutrina católica, não é? Porque, como eu já disse a vocês, depois de aí dos últimos 2 anos de reflexão, a igreja está do jeito que está, porque nós vemos uma bagunça na igreja. O fato é esse. Vemos uma bagunça. A gente pensa que não, mas é uma bagunça. É um protestantismo dentro da igreja. Não temos unidade mais. Aquilo que garantia a unidade é a missa. Você vai ver aqui e acolá cada padre. Claro que na essência a missa é a missa. Tem a consagração, tem o rito inicial. Mas aquelas coisas que vão sendo acrescentadas, não é? Outro dia a pessoa me disse, Padre Sérgio, a sua missa agora está muito normal. Eu disse que bom.
que está normal? É a missa da igreja. Hoje, vocês podem reparar, a única palavra que eu acrescento é antes da pregação, que é uma tradição, rezar Ave Maria hoje. É uma tradição antiga. Não é? Quando terminava a proclamação do Evangelho, o sacerdote se sentava, não é? Sobretudo em solenidades, e se cantava a ladainha, se cantava a Ave Maria, e depois o sacerdote levantava, ia para o lugar, para o púlpito e pregava. Se vocês olharem, por exemplo, os sermões de Padre Antônio Vieira, ele sempre começa com a introdução e termina, antes de começar a homilia, a introdução, rezando a Ave Maria, não é? Rezando a Ave Maria. E depois começa a pregação. Mas, hoje é o rito da missa. Não acrescento nenhuma palavra a mais, não é? Claro que na pregação nós temos que pregar a palavra de Deus, mas o que está no missal, eu sigo a missa como está no missal. Não acrescento nenhuma palavra minha. Aí no final da missa, já terminou a missa, já dei a bênção, quem quiser pode até depois que eu dar a bênção sair. Aí, ali não faz parte do rito, aí eu rezo a oração de ação de graças após a missa, que eu até rezava antes da oração, mas agora estou rezando depois, porque tem que ser rezada depois. A oração, e na verdade que deve rezar essa oração é o sacerdote, mas não tem problema nenhum de rezar com os fiéis, não é? Mas a missa já terminou, aí eu rezo a oração de ação de graças depois da missa, que são várias orações, e como o Papa Leão XIII havia pedido, no final de cada missa, não é dogma, é só um pedido dele, terminou a missa, se possível, rezar a oração da Salve Rainha e a oração de São Miguel Arcanjo, depois de uma visão que ele teve. Mas isso aí não é parte do rito. Eu poderia terminar a missa sem isso, isso não é rito. Isso aqui já terminou a missa. E a gente acrescenta a oração depois da missa de ação de graças, não é? Que tem várias possibilidades ali dada pela igreja, e a Salve Rainha e a oração de São Miguel Arcanjo, que foi composta pelo Papa Leão XIII. Então nós temos um déficit com a palavra e com a doutrina. Alguns porque não conhecem mesmo, é triste dizer isso, mas alguns sacerdotes estudaram um pouco mais. Mas isso não é demérito nenhum, não é? Porque hoje tem tantos meios hoje que a gente não pode, hoje, não cuidar de fazer uma pregação melhor, não cuidar de ensinar a doutrina católica, de pregar o Evangelho dentro da doutrina católica. Se prega, mas hoje vocês vão concordar comigo, hoje muitas missas, elas parecem mais cultos pentecostais do que missas. Podem pensar, refletir sobre isso. Confusas, agitadas, barulhentas, cheias de cantos desnecessários, cheias de orações desnecessárias, feitas espontaneamente. E um motivo é esse. E o outro motivo, que muitos não ensinam, é porque acham que o povo não vai entender. Menosprezam o povo de Deus. Bom, eu faço pregações aqui simples, tem alguma profundidade, uma ou outra deve ter, não sei se todas têm, mas eu prego com simplicidade, não é? E eu nunca vi aqui ninguém me dizer que não entendeu a pregação, que a pregação não chegou aos ouvidos, que a pregação não chegou ao coração. Claro que às vezes são pregações que alguns não estamos acostumados a escutar, são muito desafiantes algumas vezes, não é? Mas o fato é, meus irmãos, que nós temos um déficit com a palavra de Deus, não é? Eu, quando venho pregar aqui para vocês, não é? Eu me preparo muito. Aliás, não é porque eu sei esse ou aquele assunto que eu vou subir no altar sem rezar a palavra de Deus, sem meditar, sem olhar os comentadores, sem olhar os subsídios que a igreja tem, subsídios sérios, para ajudar o padre a preparar a homilia, não é? Claro, então entra um bocado de coisa, entra a oração pessoal do sacerdote, não é? Entra a oração pessoal, entra a meditação pessoal da palavra de Deus, depois entra o estudo, porque a homilia é o momento que a igreja, por meio do sacerdote, exerce a sua missão de ensinar. É sobretudo na homilia que a igreja exerce a missão, através do sacerdote, de ensinar.
Aí tem padre que às vezes nem prega, faz uma oração, está errado. A palavra precisa ser pregada. Não é rezar nessa hora. Não é fazer uma oração espontânea aqui, 500 cantos, não. É pregar a palavra de Deus. É ensinar aqui a doutrina católica, dentro do Evangelho. É nessa hora que a igreja cumpre essa missão, por excelência, de ensinar o Evangelho e de ensinar a sua doutrina de 2000 anos. E como eu tenho dito aqui, que é o que sustenta a todos nós. Então vamos rezar para que nós padres sejamos mais fiéis à pregação do Evangelho, sobretudo dentro da missa, e a pregar o Evangelho, não aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, não pregar o Evangelho cheio de sentimentos tolos que depois vai passar, de emoções tolas que vão passar, mas pregar o Evangelho com a doutrina da igreja, que é essa rocha que o que, Padre Sérgio? Que nos dá uma fé firme, segura, inabalável. Como Nosso Senhor está na ceia com seus discípulos, está dizendo assim: eu vou morrer, mas eu digo a vocês, permaneçam em mim, e vocês serão alegres. Não se intimide, tenham fé. É isso. Nós temos que ser gratos também por sermos católicos, temos que ser gratos a Deus por ser católicos. Por Nosso Senhor fundar a sua igreja, e a sua igreja nos dá todas as graças, que é a própria vida de Nosso Senhor. Então repare, Santo Agostinho, extraordinário, extraordinário. Extraordinário Santo Agostinho, não é? Aqui, o comentário dele da Evangelho de São João, são 5 volumes. Esse aqui é o volume 4. Aqui vai dos capítulos, deixa eu ver se eu acho aqui, mas acho que é do capítulo 13 até o capítulo, acho que até o capítulo 17. E ele chama esses capítulos a ceia do Senhor, não é? O que de fato é o nome, né? São os capítulos que falam da ceia do Senhor. Nosso Senhor está na ceia. E aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas, frente e verso, comentando só esse trechinho do Evangelho de hoje. 14 páginas. É porque aqui está recheado de citações bíblicas, está recheado de ensinamentos dos padres, da doutrina católica, não é? É belíssimo, não é? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, não é? Mas tanto Santo Agostinho como Santo Tomás de Aquino, não é? Que são as duas, depois dos evangelistas, não é? As duas maiores inteligências da igreja. São Santo Tomás e Santo Agostinho. Nenhum se compara a eles, não é? Tudo que nós temos de doutrina hoje, sobre sacramentos, a graça, quem nos ajudou a explicitar foram esses santos. Outros também, mas mais eles, Agostinho e Tomás. Eles tinham inteligência tão espiritual que eles pensavam muito rápido. Eles tinham secretários, diáconos, padres, que estavam o tempo todo com eles. Por quê? Porque eles pensavam muito rápido e tudo, eles não tinham condições de escrever. Eram os secretários que escreviam, eles iam ditando. Impressionante. E é uma alegria porque são santos da igreja e são estudados não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, nas áreas de humanas, esses santos são estudados. E para nós é uma alegria. Então Agostinho, comentando o Evangelho de hoje, diz assim: primeiras palavras do Evangelho de hoje: assim como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Comenta ele: tal a razão de ser das nossas boas obras, onde podia encontrar-se essa razão de ser, senão na fé que opera por meio do amor, da caridade. É uma citação de São Paulo aos Gálatas. São Paulo diz, Gálatas 5:6, não é? Que
A fé opera pelo amor, pela caridade. Ele está citando São Paulo. Como poderíamos amar se primeiramente não fôssemos amados? O evangelista que comentamos declarou numa de suas cartas, aqui ele cita a primeira carta de São João: amemos a Deus, que primeiro nos amou a nós, dizendo: assim como meu Pai me amou, assim eu vos amei. Não quis dizer que houvesse entre a nossa natureza e a natureza de Nosso Senhor a igualdade que existe entre a sua natureza e a do Pai. Então veja, aqui vou entender, Nosso Senhor diz assim, não é? Mais abaixo ele vai dizer melhor, não é? Vai explicar ainda melhor. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Nosso Senhor está dizendo, não é? Que o amor que existe entre Ele, o Pai e o Espírito Santo se chama por natureza. Se chama por natureza. O nosso amor não é por natureza, como é o amor do Pai, do Filho e do Espírito. O nosso amor é por graça. É graça. Aquilo que na Trindade é por natureza, nós recebemos como graça. Como graça, e aqui, graça imerecida. A gente não merece. Por isso nós devemos ser gratos a Nosso Senhor. Não é? Se nós entendêssemos isso, não é? Se nós entendêssemos isso. Eu vou dizer uma coisa aqui porque eu preciso dizer, talvez alguns não entendam o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer porque eu quero ensinar a vocês. Não é? Ensinar a vocês. Hoje que muita gente está adoecendo, não é? A gente sabe, sobretudo com essa peste, mas também de outras doenças, não é? Mas sobretudo com essa peste, é muito comum quando é alguém muito próximo, não é? Aí as pessoas já se movimentam, e dizem assim: vamos fazer um grupo na internet para rezar às 15 horas o terço da misericórdia por fulano. Quando as pessoas dizem assim, veja, sutilmente as pessoas não percebem, mas uma frase como essa, ela dá margem para várias interpretações. Como por exemplo, não é? Eu vou reunir com os outros para rezar o texto da misericórdia, como se eu fosse rezar o texto somente naquele momento e porque aquela pessoa está enferma. Aí a pessoa recebe lá uma graça, uma cura, a pessoa fica bem, ou a pessoa até mesmo, digamos, falece, mas aquele grupo não o quê? Não continua. E aí sabe lá Deus se depois aquelas pessoas vão ter o compromisso de rezar individualmente, de rezar pessoalmente. Não, parece até dizer assim, parece até dizer que a oração não faz parte da nossa vida. Não, a oração nos habita. Nós habitamos dentro da oração. Nosso Senhor diz o quê? Orai sem cessar. É óbvio que nós podemos e devemos rezar mais. Mas não é simplesmente criar aquele grupo para rezar naquele momento e depois aquilo o quê? E depois aquilo passa, aquilo termina. Ou quando a graça alcança, ou quando a graça não alcança. Ou quando a pessoa que está, por exemplo, no caso da pessoa enferma, se cura, é curada, ou quando a pessoa até mesmo falece. E aí, o risco é que se reuniu somente para aquele momento, mas Nosso Senhor diz o quê? Orai sem cessar. Claro que devemos rezar mais. Óbvio que devemos rezar mais. E podemos rezar mais. Para o quê? Para permanecer mais com Ele. Para estar mais unido a Ele. Isso é óbvio. Não é? Então, o amor que o Pai tem pelo Filho, e o Filho pelo Pai, e o Espírito pelo Pai, e pelo Filho, e o Pai e o Filho pelo Espírito, ali é uma relação de natureza. Por quê? Porque
O Pai, o Filho e o Espírito têm a mesma natureza o quê? Divina. Então Agostinho ele vai explicar aqui. E o amor que nós recebemos dele é por graça. E uma graça o quê? Imerecida. Por isso devemos ser gratos. Não é? Não somente quando eu alcanço essa ou aquela graça, não é? Mas pelo fato de nosso Senhor nos amar. Não é? Nos amar. E nós temos a cruz como prova disso. E o que se renova no altar, que é o sacrifício da cruz, da Santíssima Eucaristia. Aí ele continua. Quis simplesmente significar, olha aqui, a graça pela qual Cristo, enquanto homem, é o mediador entre Deus e os homens. Um mediador perfeito. Porque sem pecado, sem mancha, sem ruga. Não é? Mas, ele vai dizer mais à frente, não é? O Pai, por graça, nos ama em Jesus Cristo, feito homem. Por graça. O Pai nos ama nele. Então, continua Agostinho. Mostra-se mediador quando diz: assim como meu Pai me amou, eu também vos amei. E ele completa: o Pai nos ama também a nós, mas nos ama em Jesus Cristo. Aqui é o que nós cremos, não é? É muito comum nós dizermos essa expressão, não é? Deus me ama, eu sou amado por Deus. Mas a fé cristã diz que eu sou amado em Cristo. E essa é a nossa graça. É que a graça, existe um amor na criação, mas o amor da criação foi em vista do amor da redenção. O amor pleno é o da redenção, e a redenção acontece em quem? Em Jesus Cristo. Belíssimo. Belíssimo. Veja, cultivando uma fé desse nível, que é a fé da Igreja Católica de 2000 anos, que nós temos que nos ensinar, cultivando essa fé que nos torna o quê? Inabaláveis. Inabaláveis. Por quê? Porque nós compreendemos esse amor de maneira plena, como a Igreja ensina, e compreendendo assim, nós vamos nos comprometer com esse amor. Nos comprometer com esse amor. Não é? Ontem eu dizia aqui na missa, algumas pessoas depois até me perguntaram pelo WhatsApp que não entenderam, né? Porque eu dizia, foi esses dias que eu dizia, não sei se foi ontem ou nesses dias que eu dizia que, falando até dos sacramentos, não é? Que em si, receber os sacramentos é uma grande graça, mas nós podemos também receber os sacramentos pelas vias erradas, pelas vias incorretas. Podemos receber, e quando nós os recebemos assim, sem docilidade, sem nenhum desejo de viver uma vida sacramental, em si receber o sacramento é uma graça, o sacramento opera por ele mesmo, Padre Sérgio, opera, mas o fato somente de receber, sem um desejo de viver uma vida sacramental, vai tornar aquela graça o quê, Padre Sérgio, que nós recebemos, vai tornar aquela graça infecunda. Aí eu citava ontem, né, São Paulo aos Gálatas: deixai-vos conduzir, guiar pelo Espírito Santo. Deixar-vos conduzir pelo Espírito, eu dizia ontem, é uma vida posta na palavra e uma vida sacramental. Não é? E esse Agostinho, ele continua. O Pai nos ama também a nós, mas nos ama em Jesus Cristo. O Pai é glorificado pelo fato de produzirmos fruto na videira e de nos tornarmos seus discípulos. E aí, eu não vou ler aqui todo, porque é muita coisa,
não é? Mas eu vou ler mais um pontinho aqui, comentando esse versículo, e depois terminar com o último versículo do Evangelho de hoje. Então ele continua dizendo assim, dizendo, permanecer no meu amor, não se mostra claramente a que amor se refere, se é aquele que lhe dedicamos, se é aquele que ele a nós dedica. No entanto, das palavras precedentes podemos deduzi-lo. Tinha dito, assim meu Pai me amou, assim eu vos amei, para logo acrescentar, permanecei no meu amor. Refere-se, pois, ao amor com que nos amou. Permanecei no meu amor é o mesmo que dizer, permanecei na minha graça. Não é? Aqui, nesse trecho aqui ele não comenta, mas em outro ele comenta. A graça aqui é aquilo que eu dizia ontem, a graça capital. A graça capital é o Espírito Santo. É uma vida segundo o Espírito. É uma vida segundo o Espírito. Portanto, é uma vida na palavra, porque a palavra é inspirada pelo Espírito, deve ser pregada no Espírito, e uma vida, sobretudo, onde? Nos sacramentos. E assim a gente vai permanecer no amor dele e ele vai permanecer em nós. Gente, o que eu estou dizendo aqui é uma das finuras da fé católica. É uma das finuras da fé católica. Isso que eu estou dizendo aqui, com todo respeito aos irmãos protestantes, eles nunca vão dizer isso numa pregação. Porque eles até têm a palavra, mas eles não têm o quê? Os sacramentos. E aí, por isso que tudo na igreja, por isso que, por exemplo, a liturgia, por exemplo, a liturgia é o quê? É palavra e Eucaristia. Por isso que tudo na igreja, tudo. A minha relação com aquele santo, ou com os santos, a minha devoção, a minha piedade por aquele santo, a novena que eu realizo, não é? A minha devoção à Virgem Maria, os grupos da igreja, as pastorais da igreja, essa ou aquele carisma, essa aquela espiritualidade, devem me levar para a palavra e para os sacramentos. É por isso que a liturgia, que devia ser, às vezes a liturgia devia ser unidade, mas como nós não compreendemos isso, ela não se torna unidade. Por quê? Porque aqui a palavra é proclamada na liturgia de maneira perfeita pela igreja, né? É o lugar onde a igreja proclama com perfeição a palavra, não é? E é o lugar onde no altar renovamos o sacrifício redentor de Cristo. Só que como nós transformamos a missa agora, não é? A missa em espiritualidades, nós não experimentamos mais isso. Porque a liturgia devia garantir isso. Mas nós trouxemos o quê? Erradamente trouxemos as espiritualidades, os carismas que são justos, desse daquele grupo, para dentro da igreja, para dentro da missa. Aí tem a missa do focolare, aí tem a missa, que é um movimento da igreja, né? Que é um movimento. Tem a missa da renovação carismática, aí tem a missa do movimento neocatecumenal, aí tem a missa das sebes, aí tem a missa de não sei o quê, aí tem a missa dos homens do terço, aí tem a missa das mães que oram. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Aí cada um vai introduzindo erradamente na missa elemento da sua espiritualidade, quando a sua espiritualidade você vive no seu grupo, e é justo que viva lá. Então, por exemplo, no grupo de oração, o que é próprio do grupo de oração? Eu também sou da renovação carismática. O que é próprio do grupo de oração? É manifestar aquela alegria externa. E aí, ali no grupo de oração, tem aqueles momentos de louvor, não é isso? Se começa sempre com o louvor, com a alegria, com as palmas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas vejam, isso é próprio da renovação. Tem movimentos que se reúnem que não tem essa mesma coisa. Mas isso não faz melhor nem pior. Mas, quando eu trago isso para a missa, para tornar a missa mais alegria, é um erro. Porque a missa, como diz o Babamento 16, não é? Ela não suporta criacionices, invencionices,
A missa não suporta adições de orações, de cantos, não é? Para torná-la mais, digamos, alegrinha, atraentezinha. Não, a missa é rito e deve ser humildemente, de Papa Bento XVI, obedecido e ponto. E ela vai cumprir a graça dela, não é? Aqui eu digo, viu? Enquanto eu estiver aqui, se chegar um outro padre e jogar tudo por água abaixo, tudo bem, problema dele. Mas enquanto eu estiver aqui, quando nós voltarmos à normalidade, no grupo de oração, no seu movimento, se é próprio, por exemplo, bater palma no seu movimento, se é próprio levantar braço, você vai fazer no seu movimento, mas na missa não. A missa não suporta isso. A missa é piedade. A missa é amor. A missa é devoção. A missa é contrição. A missa é silêncio. A missa é calvário. Isso é a missa. Isso é a missa. Não é? Não sei se vocês têm experimentado isso, mas muitas pessoas têm me dito isso, não é? Muitas pessoas têm me dito isso e eu me alegro. Me alegro com isso. Não é? Me alegro com isso. Muitas pessoas me dizem assim, padre, hoje quando eu vou à missa aqui e acolá, que tem aqueles excessos, aquilo me incomoda tanto. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo o rito. E o rito por si só, se vivido com piedade, claro, não é só repetir as palavras, mas se vivido com piedade, com amor, com devoção. Se a gente repetir com reverência cada palavra da missa, não precisamos de mais nada. Hoje vocês sabem, por exemplo, responder as partes fixas da missa, que muitos na igreja não sabem mais. As partes fixas. Hoje vocês sabem rezar o confítel, o confesso a Deus. Muitos na igreja desaprenderam a rezar, porque sempre se canta. Hoje vocês sabem rezar o glória. Vocês imaginem, né? Eu fico assim imaginando, não é? Vou falar um santo que todo mundo gosta, não é? É moderno, mas ninguém imita o exemplo. Só fala frasezinhas prontas dele, que muitas vezes são ditas dele, mas poucos fazem o que eu faço aqui. Quando eu cito a vida de um santo aqui, eu sempre digo o que a vocês? A referência. Onde está escrito, onde ele escreveu, onde ele falou. Eu estou citando aqui agora Santo Agostinho. Mas imagine, não é? Padre Pio. Tem missas dele na internet. Levava 3 horas celebrando a missa. A gente devia pensar assim, né? Que Padre Pio fazia o quê? Um showzinho na missa, né? Fazia? Não. Não. Mas repetindo cada palavra com amor. Imagine que ele rezou, confesso a Deus. Vai diversas vezes, ele, na hora do glória, não é? Ele puxou o canto para a Assembleia continuar cantando. Glória in excelsis Deo, et in terra pacem omnibus. E aí continua. Quem sabe um dia aqui a gente aprende a cantar o glória em latim? Aprende. Quem sabe um dia a gente reza a missa aqui em latim? Vamos rezar um dia em latim, cantar a missa em latim. É belíssima. É belíssima. Não é? Então, vejam, não estou aqui contra os movimentos da igreja, de maneira nenhuma, apoio todos eles. Isso faço parte de um. Mas a missa tem que garantir uma unidade. E hoje aqui e acolá é tanta confusão dentro da missa. É tantas falas desnecessárias. Às vezes é tanta até brincadeira. E o povo ri e gosta. Mas não é pra... gente, isso desmerece a missa. A gente pensa que não, mas desmerece. É muita brincadeira, às vezes. É muitas coisas ditas... adições desnecessárias, não é? Porque nós trazemos todos os carismas dos movimentos para dentro da igreja. Então, olhe, é bom que se diga, não tem missa do apostolado, não tem missa da Legião de Maria. Tudo bem, o apostolado, ele pode naquele dia ser responsável pela liturgia. O texto 18 pode ser responsável pela liturgia, mas a liturgia é sempre o quê? A mesma.
Não vou aqui agora colocar, tem que colocar aqui agora o que é próprio do texto dos homens. Você vai colocar no dia da sua reunião, mas na missa não. Então as pessoas têm me dito isso, que tem em alguns lugares, você vê, né? Que realmente incomoda. Quando você tem a missa da igreja e você vai em outro lugar e vê aquele barulho, aquela zoada, aquelas falas desnecessárias, o povo andando para lá e para cá. Isso aqui ainda precisa melhorar. Aqui ainda precisa melhorar. Ainda tem pessoas que conversam muito, às vezes, né? Tem pessoas que ficam muito impacientes. Temos que melhorar. Então, continuando aqui para terminar. Permanecei, tinha dito, assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Para logo acrescentar, permanecer no meu amor. Refere-se, pois, ao amor com que nos amou. Permanecer no meu amor é o mesmo que dizer, permanecer na minha graça. A graça aqui é a graça capital, da cabeça, o Espírito Santo. Se guardardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, é o mesmo que dizer, ficais sabendo que permanecereis naquele mesmo amor com que eu vos amei, se guardardes os meus preceitos. Não exige, pois, que primeiro guardemos os seus preceitos, para depois nos amar. Pois, se primeiro não nos amasse, não poderíamos guardar os seus preceitos. Aí ele diz assim, estamos aqui na lei da graça, de Santo Agostinho. Então, só para a gente entender, né? Santo Agostinho, ele está dizendo, nosso Senhor diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Vejam, isso aqui é pura graça dele. Mas ele está dizendo assim, que para que eu, naquilo que me cabe, experimente mais esse amor que ele tem por todos. Vamos usar essa palavra, para que eu tome consciência desse amor. Ele está dizendo que a minha resposta para permanecer nesse amor para tomar consciência desse amor, é guardar os seus preceitos. É guardar o quê? Os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos é a lei da graça. Guardar os seus mandamentos é viver o quê? Segundo o Espírito. Guardar os seus mandamentos é viver pela palavra, como diz São Paulo, regenerados pela palavra e banhados pelo Espírito, pelos sacramentos. É assim que nós tomamos consciência desse amor. Sabe aquela frasezinha que está no Evangelho, não é? Que está na carta de São João, e que nós repetimos também de maneira totalmente inadequada, não é? A gente diz assim, Deus é amor, não é? A gente fala, Deus é amor. A gente repete inadequadamente, todo mundo repete essa frase. A gente diz assim, Deus ama a todos. Deus não faz nenhuma distinção de pessoas. Primeiro que não é verdade. Deus ama cada um individualmente, então Ele distingue. Isso é a beleza, o amor de Deus é singular. É por todos, mas é por cada um. É sempre singular. É sempre singular. Não é? Então, quando Deus vê Sérgio, Ele vê Sérgio. Quando Deus vê fulano, Ele vê fulano. Não é? Mas Ele coloca uma condição. Qual é a condição, Padre Sérgio? Guardar os seus mandamentos. Muitos de nós queremos o amor de Deus, nos arrogamos de ser amados por Deus, mas a vida está totalmente o quê? Longe de Deus, fora do amor de Deus. Eu só quero o amor dele para justificar até mesmo minhas falhas, para justificar minhas misérias, meus pecados, mas eu não quero viver uma vida guiada pelo Espírito, que é uma vida na palavra e nos sacramentos. E aí ele termina dizendo assim, o Senhor termina, ouvistes, caríssimos, o Senhor que disse-vos, é o final do Evangelho de hoje, disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Vejam, ele diz assim, o nosso Senhor está dizendo assim, eu vos disse tudo isso, permanecer em mim, permanecer nas minhas palavras, guardai as minhas palavras,
para que a minha alegria... Vejam, Santo Agostinho, ele disse que ele escreveu um livro chamado, que é belíssimo, né? Belíssimo, chamado Solilóquios, né? Que é um diálogo com ele mesmo, não é? Onde ele fala da felicidade, não é? E ele pergunta, é em tom de pergunta, né? É como se fosse ele escrevendo, ele mesmo respondendo: Agostinho, por que és feliz? Aí ele diz assim: porque sou amado, não é? Porque sou amado desde toda a eternidade. Então vejam, desde toda a eternidade, nosso Senhor vive com o Pai e com o Espírito uma alegria plena, uma felicidade plena. Fora de Deus não pode haver, fora de Deus, dentro de Deus, do mistério de Deus, não pode haver coisas como tristeza, como infelicidade, como imperfeição, como angústia, como aflição. É preciso a aflição estar dentro do mistério dele, para receber daquilo que é próprio dele por natureza: a alegria, a perfeição, a graça, o ânimo. Porque dentro de Deus não pode haver outras coisas que não sejam perfeição, plenitude, felicidade plena, alegria plena. Não precisa nem dizer alegria plena, alegria, felicidade. Então ele diz: qual é a alegria de Cristo em nós? Porque ele diz assim: para que a minha alegria esteja em vós. Aí ele diz assim: qual é a alegria de Cristo em nós? É a alegria de estar conosco, diz Agostinho. A alegria de Cristo em nós é a alegria de estar conosco. Qual é a nossa alegria? A alegria que Ele diz que virá e será completa. É a alegria que provém. Ele usa aqui uma expressão, né? Aqui é um português de Portugal, né? Esse livro aqui é da década de 50, não é? A tradução aqui diz assim: é a alegria que provém do consórcio que tivermos com Ele. O consórcio aqui é a intimidade com Ele, é a comunhão com Ele. O consórcio aqui é a intimidade com Ele. O consórcio aqui é permanecer nele, como ele diz um pouco antes, é permanecer nele. Essa é a nossa alegria diante de qualquer situação. E essa alegria, e o permanecer nele, o consórcio com ele, à medida que a gente vai progredindo, porque a gente progride nesse amor a ele, nesse afeto a ele. Como a gente progride, Padre Sérgio? Por uma vida mais virtuosa, por uma vida mais obediente, por uma vida mais santa, por uma vida mais eucarística, por uma vida mais obediente à palavra dele, ao evangelho dele. Esse consórcio, essa intimidade com ele vai crescendo. Porém, se eu vou esfriando na vida espiritual, se eu vou esfriando nas virtudes, se eu vou esfriando na Eucaristia, se eu vou esfriando na palavra, se eu não olho mais para o santo, para Nossa Senhora, esse consórcio com ele vai o quê, Padre Sérgio? Minguando e triste. Tristemente, ele pode até em alguns o quê? Fenecer, padecer, morrer em alguns. É belíssimo, gente. É belíssimo. Por isso, disse ao bem-aventurado Pedro: se eu não te lavar, aqui te lavar aqui é sinal de comunhão. Se eu não te lavar, Pedro, não terás parte comigo. A alegria de Cristo em nós é a graça que Ele nos concedeu. Aí ele completa, vou parar aqui. Poderia ler mais, tem muito mais, não é? Ele mesmo é a nossa alegria. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa alegria, não é? E Ele que é a nossa alegria e que nos dá a graça dEle, que nos dá a vida dEle, que nos dá o Espírito dEle, que nós chamamos Espírito Santo, é para que nós, não é? Nele que é a alegria, estejamos também, diante de toda e qualquer situação, sempre alegres. Como São Paulo escreve aos Filipenses, não é? Lá no capítulo 4, ele diz o que aos Filipenses? Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não é? O primeiro fruto
do Espírito Santo, lá segundo São Paulo, o primeiro fruto do Espírito Santo é o quê? A alegria. É a alegria. E aqui não entendamos alegria somente com... É também, mas não é somente bem-estar. Não é somente quando tudo está indo bem. Quando, digamos assim, de maneira bem concreta, não é? Porque muitas vezes, quando é que nós estamos tristes? Não é a maioria de nós. É quando falta dinheiro. Muitos estão tristes. É quando tem, sei lá. E é justo, né? Não está errado, não. Sei lá, é quando está com problema no matrimônio. É quando está com enfermidade. Mas nosso Deus está dizendo algo mais elevado. Ele está dizendo assim, que se permanecermos nele, que é a nossa alegria, não é? Nós teremos ele, que é a nossa alegria, e estaremos alegres, plenos, animados, apesar de tribulações, apesar de tragédias, apesar até mesmo de mortes. São Paulo está preso e diz, está sendo torturado e diz, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. É por isso que é uma alegria que não pode ser confundida. Claro que gestos exteriores é sinal de alegria. Eu recebi notícia boa. Eu sou tomado por uma alegria. Não é? Às vezes eu expresso a alegria dançando, sei lá, batendo palma, pulando. Também são sinais de alegria. Mas a alegria que nosso Senhor está falando é muito maior do que esta. É a alegria da Virgem Maria. A minha alma, não é? A minha alma se alegra no Senhor, se alegra. E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. É a alegria que vem do permanecer com Cristo, do estar com Ele, que é a própria alegria. E essa alegria, não é? Ela pode ser vivida, ela pode ser testemunhada, ela pode ser manifestada diante de toda e qualquer situação. Meus irmãos e minhas irmãs, Santo Agostinho diz que a alegria de nosso Senhor, a alegria dele, não é que ele nos concede por graça, a alegria dele a alegria dele é estar conosco. A alegria dele é que participemos da vida dele, é que estejamos com ele. Essa é a nossa alegria. E nós podemos experimentar essa alegria dele em cada celebração da missa. E de maneira totalmente plena. Porque na missa, nosso Senhor está sacramentalmente, realmente, corpo, sangue, alma, divindade. É até uma oportunidade também para nós agradecermos a nosso Senhor, mais uma vez, por sermos católicos e por termos a missa. Por quê? Porque a missa nos dá a alegria, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.